Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, vamos seguindo para a quarta semana de abril, né? E hoje nós vamos falar sobre a pré-história. Agora a gente vai começar a delimitar mesmo os assuntos. Nós vamos falar sobre a pré-história. Então, o que a gente tinha visto esses dias atrás? Que a pré-história é antes da história, ou seja, até a descoberta da escrita, ok? Até aí ficou clara? Não é que a gente queira dizer que antes os humanos não tinham história, é claro que eles tinham, mas contada de outro jeito, né? Através das pinturas rupestres, através dos vestígios. Quais são esses vestígios? Restos de ossos, de cerâmica, de... Vocês sabiam que até pedaço de carvão de fogueira, os cientistas conseguem identificar que ali viveu uma comunidade? Então, tudo isso aí são vestígios humanos, tá? E também de animais. Os animais podem indicar que o que você comia naquela época, né? Por exemplo. E de quem você corria, né? Para não morrer comido naquela época. Muito doido, né? Se ainda você tem notícias desse tipo de coisa, por exemplo, na África, em torno daquele rio Nilo lá que a gente vai estudar depois, hoje ainda tem cidades ali, civilizações que tem muitos problemas com o hipopótamo. O hipopótamo é o animal que mais mata na África. E o jacaré mata e mutila, né? Corta a perna do sujeito, dá o braço da pessoa que vai pegar água no rio, porque são civilizações ainda hoje muito pobres, né? Dependem daquela água e vão lá andando e os animais te pegam, tá bom? Mas enfim, vamos voltar lá para a pré-história. Então, ela terminou mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 mais 2.000 que a gente está, não está? No ano 2020, são mais ou menos 6.000 anos atrás. Quando o homem desenvolveu a agricultura, tá? Ele passa a colher, ele descobre que se ele plantar uma semente, ele vai ter um monte de sementes, certo? E essa é a grande tirada que diferencia a gente dos outros animais, né? Olha que legal. Então, você tem a pré-história e você tem dois grandes períodos nela. O maior de todos é o Paleolítico, certo? O Paleolítico e mais antigo é o período da pré-história de, vamos dizer assim, milhares e milhares de anos, né? Onde o homem se desenvolveu muito lentamente, né? Porque ele não tinha nada atrás dele que explicasse como fazer as coisas, então ele tem que vir se desenvolvendo sozinho, né? Mas nesse período muito longo, ele descobre o fogo, ele consegue fazer alguns abrigos, poucos, né? Ele ainda mora em cavernas, em grutas, né? Lugares assim que ele possa se refugiar, mas o fogo é imprescindível, né? Para afastar animais e queimar e sapecar alguma comida, né? Muito precariamente, né? E ele já desenvolve algumas armas, né? O período da pedra lascada, né? O paleolítico é o período da pedra lascada, ele bate uma pedra na outra para tentar dar uma quina nessa pedra para poder cortar, matar um bicho, tirar uma pele para se proteger do frio em lugares muito frios, né? Então, é um período muito longo de desenvolvimento, porque quando você não tem nenhuma referência atrás, não tem aonde aprender, você tem que aprender tudo sozinho, né? E é o que aconteceu nesse período. Quando o homem começa a plantar, ele passa por neolítico. Neo quer dizer novo, né? Novo. Neolítico. Então, lítico é a pedra polida. Então, da pedra lascada, ele aprende a polir a pedra. Então, ele aprende a afiar a pedra e fazer dessa pedra um instrumento mais cortante, o que dá agilidade para ele cortar os animais, para matar e para abrir a terra para plantar. Então ele consegue fazer alguma ferramenta para abrir a terra para plantar nessa revolução agrícola, que é a primeira grande revolução humana. Vocês entenderam?
Então, essa revolução humana é muito importante. É a primeira e talvez a mais importante. É o que fixa a gente num lugar. A gente deixa de ser nômade, aquele que andava para caçando e pescando e colhendo, para ser sedentário. Sedentário naquela época era isso aí. Eu paro para esperar para colher. Enquanto eu paro para esperar para colher, eu vou domesticar os animais. Uma galinha, um porco, uma ovelha, uma vaca. Eu aprendo a fazer leite. Eu aprendo a colher esses grãos e fazer uso deles. Então é aí que começam as grandes civilizações. E eu tenho que montar esse acampamento em volta de onde tem água, né? Porque eu preciso regar minhas plantinhas. Então, todas essas grandes civilizações começam em torno de grandes rios, como o Rio Nilo, o rio no Egito, o Rio Ganges na África, o Rio Amarelo na China, e provavelmente aqui ainda não, mas depois, em volta de Rio Amazonas e outros rios, né? Bem depois. Então, esse período, o fim do Neolítico, a gente não consegue precisar, é ali no fim, se confunde com a idade dos metais. O ser humano descobre o ferro, o cobre, o bronze. Olha só que legal, quando ele descobre isso aí, ele tem ferramentas. A evolução do ser humano evolui conforme as ferramentas que ele vai descobrindo, vocês perceberam? Ele descobre um arado para mexer na terra, né? Aí ele descobre o ferro, fica muito mais fácil de fazer um negócio, né? Alguma coisa que entre e rasgue a terra para você plantar. Então você começa a ter armas mais potentes e ferramentas também, tá? Com os metais. Então, isso é extremamente importante no desenvolvimento humano. Os materiais que você vai utilizar, né? Para conseguir desenvolver tecnologias. Entenderam? Então, nós tivemos o Paleolítico e o Neolítico e a Idade dos Metais lá no fim do Neolítico, que eles se confundem. Tá bom? Entenderam? Ótimo. Qualquer coisa eu estou sempre à disposição. Beijo, bons estudos.